Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. É, Nós entendemos que todas as pessoas conhecem a Deus. Quando você fala com uma pessoa que não anda segundo os caminhos de Deus, não anda segundo os ensinamentos bíblicos, e eles dizem: eu conheço Deus, eu temo a Deus. E eu não duvido disso, porque Satanás conhece Deus, os demônios conhecem Deus, e eles temem a Deus, pois eles se prostram diante do Senhor. A Bíblia diz que a natureza ela declara a Deus. Paulo, ele, quando o navio dele afundou e ele desembarcou numa ilha, e lá eles adoravam ao Deus desconhecido, porque eles sabiam que existia um Deus criador, um Deus todo-poderoso, porque a própria natureza ela declara a Deus. Mas eles não conheciam esse Deus, não sabiam do seu poder, da sua majestade, não conheciam os atributos invisíveis de Deus. Assim como a palavra diz que Pedro estava orando e apareceu uma visão para ele, e Pedro foi levado até Cornélio, que era um homem que temia a Deus e andava em obediência a Deus, mas não conhecia os atributos invisíveis de Deus. Assim como Lídia também, que era uma mulher que temia a Deus, mas ela não conhecia os atributos invisíveis de Deus. Então Paulo foi enviado a essa mulher para pregar o evangelho, assim como Pedro foi levado a Cornélio para ele conhecer o evangelho, que é a verdade de Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus não é o caminho para Deus, porque Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. A natureza tem Deus. No meio do mundo, como Deus é onipresente, ele está no meio de todas as pessoas. Mas Jesus é o caminho para o Pai. Existe a diferença aos nossos olhos entre Deus e o Pai. Deus ele é o onipresente, criador de todas as coisas. Mas o Pai é para aqueles que estão em Cristo Jesus. É quando você conhece os atributos invisíveis de Deus, conhece em intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus. Você tem relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Jesus ele nos leva ao Pai. E só irá receber a herança de Deus como co-herdeiro de Jesus aqueles que conhecem o Pai, através de Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho para conhecermos o Pai. Então, mesmo que conhecemos a Deus, sabemos de Deus, mas os seus tributos, né, o seu amor, o seu relacionamento é somente através de Jesus Cristo. Quando nós nos prostramos diante dele e e declaramos Jesus como o Senhor da nossa vida, entendendo que ele é o único possível Senhor e Salvador, e seguindo nos teus caminhos, andando segundo os ensinamentos de Jesus, para caminharmos ao lado dele e enxergarmos ao Pai. É além do Deus Todo-Poderoso. É um relacionamento de intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Para nos tornarmos filho de Deus, temos que estar na presença do Filho único, o Filho Jesus Cristo, o único e possível Salvador. Então, é a direção que eu dou. Ore agora, clame por Jesus. Clame Ele como o único e possível Senhor e Salvador. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para que Ele te guie, para que Ele te conduza até o Pai Todo-Poderoso, que nos recebe como filho, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.